Bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite. É uma oportunidade especial para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, mas também, principalmente, o nosso ponto de vista acerca do tema. É um prazer rever a Luiz e, obviamente, a Ana. Bom, meu nome é Saulo Barreto. Como já foi dito aqui, desde 2009 a gente está em Santa Luzia do Itaim. O Brasil tem 5.570 municípios. Santa Luzia ocupa a posição número 5.268 no IDH. São 13 mil habitantes, 9 mil moram em área rural, e é exatamente desse lugar que a gente espera construir soluções que o resto do mundo possa vir copiar e absorver e compartilhar. Bom, eu vou começar a minha apresentação trazendo uma pessoa especial para mim, mas eu queria trazê-la por um motivo especial. Eu preciso do trocador de tela. Essa se chama Dona Dilma Barreto, é minha mãe, faz 86 anos sábado agora. E eu a trouxe hoje por um motivo especial, porque há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente organizou um evento em Aracaju, e foi uma noite muito especial, a exibição dos meninos, tal, foi bacana, a gente voltou para casa, ela chegou, me deu um beijo e disse: meu filho, eu tenho tanto orgulho das coisas que você faz. Eu falei: mãe, que lindo, né? Mas eu queria tanto que você tivesse juízo. Aí eu falei: mãe, olha, juízo e o que eu faço, infelizmente, são incompatíveis. Você vai ter que escolher uma coisa. Aí ela pensou e falou assim: não, eu queria que você tivesse juízo. Aí, veja, isso sempre vem à minha cabeça de algumas formas, porque, no fundo, eu sei que ela me ama, eu sei que ela deseja o melhor para mim, mas, obviamente, ela só consegue pensar isso na perspectiva dela, que nem sempre é a melhor perspectiva. E isso, fazendo um paralelo, quando a gente quer ajudar as pessoas que estão em condições vulneráveis, a gente tem uma tendência muito grande a guiar as pessoas, a dizer às pessoas o que elas devem ou não devem fazer. E esse é um defeito não intencional que a gente tem. E a gente traz para tudo isso uma série de questões que são complicadas, porque a mudança não é uma mudança pontual, específica, é uma mudança sistêmica, mentalidade. E aí a inovação é o elemento mais forte que a gente tem para fazer isso. E os motivos pelos quais minha mãe acha que eu não tenho juízo é porque, primeiro, eu estou sempre inovando, sempre assumindo riscos. Segundo, eu só estou olhando a longo prazo. Obviamente que ela fica preocupada com a minha conta bancária e o fato de eu não ter uma previdência privada. Mas tudo isso, de alguma maneira, todos nós, quando trazemos o nosso esforço ou o nosso recurso financeiro para o investimento social, a gente traz também essas mesmas angústias, né? E aí eu queria falar um pouco sobre inovação social, mas fazer um paralelo, já que a gente está no Brasil, sobre a diferença que eu tenho como ponto de vista, qualquer um de vocês tem todo o direito e o prazer de discordar, da diferença entre tecnologia social e inovação social. Tecnologia social é um conceito brasileiro, criado em 2005, nem todo mundo entende, e se for acadêmico entende menos ainda, porque há um certo preconceito contra isso, né? Por razões óbvias, né? E eu queria mostrar um exemplo para não ficar só numa questão conceitual, né? Em 2010, a gente começou a desenvolver uma tecnologia social para superar a questão da anemia ferropriva nas escolas. Isso foi feito aqui em São Paulo, o IPT ainda era em São Paulo, antes de mudar para Santa Luzia, e foi feito com uma universidade, uma organização social que lida com saúde pública e um grupo de pesquisadores que tinha uma startup que criou esse equipamento, o HB, que mede a taxa de hemoglobina no sangue, é barato, é robusto, portátil, etc. A gente fez experiências piloto depois de todo o processo em 2 localidades, em Ilhabela, aqui em São Paulo, e em Santa Luzia do Itaim, aí trabalhando com 2 escolas, 100 alunos no total. E aí chegamos no resultado, depois de 12 semanas de tratamento, incrível, né? Menos de 5%, que é a taxa que a Organização Mundial de Saúde recomenda para a anemia ferropriva. Todo mundo abriu champanhe, publicaram um bocado de paper, menos eu, porque, para mim, isso ainda não era tecnologia social. A tecnologia social é baseada em pilares simples. Primeiro, a solução ela tem que ser construída em parceria com a comunidade. A comunidade não é beneficiária, ela é parte da equipe de pesquisa. Isso leva tempo, porque há uma relação de confiança a ser construída. Não é só confiança entre eu e você, mas você em você mesmo, na sua competência. Você tem um conhecimento local que nenhum pesquisador tem.
Outro pilar fundamental é que ela tem que ser eficaz, ela tem que resolver o problema. E, finalmente, ela tem que ser escalável. Se não tiver esses 3 elementos, para nós, do IPTI, isso não é uma tecnologia social. E aí, a gente conseguiu um recurso, logo depois dessa experiência piloto, que, como eu falei, 100 escolas, a nossa equipe indo lá, resolvendo tudo, a gente conseguiu um recurso da Organização Pan-Americana de Saúde para fazer a experiência completa em Santa Luzia do Itaim. E aí deu tudo errado. É fantástico, posso passar aqui horas falando sobre erros, que eu tenho um prazer incrível de falar de erro, porque eu acho o erro uma coisa sofisticadíssima. Mas foi engraçado, porque o pesquisador que estava à frente do projeto, ele chegou para mim e disse assim: Saulo, ou esse povo é burro, ou esse povo está contra a gente. É engraçado isso, né? Eu digo sempre que quando a gente faz doutorado, a gente desenvolve uma arrogância não intencional de a gente achar que é muito bom. A gente só é meio bom e não tem a capacidade de enxergar no que é bom do outro, né? Que é um conhecimento tão importante quanto o seu. E aí a gente fez o óbvio, a gente afastou o cara do projeto e começamos a dialogar com a comunidade, fazendo reuniões participativas de fato para construir a partir de baixo para cima uma solução que tivesse os pilares da tecnologia social. Aí a gente chegou e fez em Santa Luzia, encontramos 32% de crianças com anemia na escola, um absurdo. Depois conseguimos reduzir para 6,8% e fizemos 2 experiências de escala, em Buquim, em 2015, e, no ano passado, em Axinim, numa parceria com o IDES e a Fundação Banco do Brasil, e encontramos 59% de crianças com anemia na escola. E a gente reduziu para 3,9%, porque, aí, além da medicação, você também trabalha questões de hábitos alimentares. Veja, esse, para mim, é um exemplo de como eu diferencio o que é inovação social, que aquele caso anterior era inovação social, um equipamento, uma demonstração tranquila e objetiva de que, numa experiência piloto, aquilo funciona, mas como a comunidade não foi parte da construção da solução, a gente não conseguiu chegar em campo depois, na hora de dar escala, e aquilo funcionar. Por quê? Porque, em tese, tudo era bonitinho, desenhado, numa boa sala de laboratório, em que o programa de saúde da família ia funcionar, a técnica de enfermagem estaria à disposição, o médico. Quando você vai para o interior, boa parte das comunidades você não tem médico, a enfermeira trabalha 3 turnos, 2 no município e mais 1 no outro. Ou seja, existe uma dinâmica local que é invisível ao Brasil oficial, que ela precisa ser levada em consideração e só as pessoas locais podem contar. E elas não contam de cara, como eu vou mostrar mais alguns exemplos. Bom, para você trabalhar com tecnologia social ou inovação social, qual seja o que vocês vão preferir a partir de hoje, uma coisa fundamental é entender que as comunidades que a gente quer ajudar, elas não necessariamente estão querendo a nossa ajuda. Elas estão lá, vivendo a vida delas, e a gente está chegando lá como intrusos, dizendo: olha, eu fiz doutorado em Harvard, eu sei como resolver o seu problema. Isso é um ponto de estupidez muito óbvio. Claro que é para você, porque para ela não vai fazer diferença nenhuma. Mas, obviamente, que elas desejam, elas almejam uma vida melhor. E aí, a gente comete um grande erro, e eu já vi isso, eu sou de Sergipe, né, então eu vejo muito o tal dos orçamentos, dos planejamentos participativos. Gente, eu gosto muito da frase do Gilberto Gil, de uma música chamada Rap dele, que diz o seguinte: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Essa é a dimensão da inovação. Se você chegar e reunir as pessoas e perguntar o que é que elas querem, elas vão querer as coisas óbvias. Provavelmente, se eu chegar em Santa Luzia e perguntar o que é que o povo quer, eles vão querer um matadouro, porque eles estão matando a vaca no município vizinho. Então, levar coisas que possam, de fato, promover desenvolvimento humano é também você ter a capacidade e a empatia de se colocar no lugar do outro e entender quais são aquelas dinâmicas invisíveis que estão ali para você poder trazer, de fato, algo que faça sentido para eles, mas no momento em que seja capaz de fazer sentido. Porque eles têm dificuldade de serem co-designers. Eu ouvi falar agora de design thinking, tem um monte dessas coisas aí, mas, se você botar 10 pessoas numa mesa, 5 de nós e 5 da comunidade de Santa Luzia, isso não instala um design thinking de jeito nenhum. Por quê? Porque as pessoas não confiam nelas mesmas. É um processo muito longo de construção. A princípio, elas acham que, pelo fato de você vir de São Paulo do Rio, você sabe mais do que elas, e você só sabe metade dessa história. Então, esse é um ponto crucial. As coisas têm que ser feitas a longo prazo e com muita empatia, coisa que a gente normalmente não sabe fazer. A gente tem uma tendência a querer já guiar as pessoas, conduzir, porque é óbvio. Aquilo que a gente está colocando para ela é simples e óbvio. Mas, se ela pensasse igual a você, ela não precisava de você. Isso é um ponto importante. E a outra coisa é a falta de autoconfiança, né? E aí, para tangibilizar, né, eu
Eu trouxe 2 casos aqui para a gente falar bem praticamente de questões de como a gente pensa e talvez provocar vocês um pouco a reflexão. Eu vou começar com o caso da Chiara. Vou pegar 2 exemplos. O IPTI tem 2 laboratórios, educação básica. O nosso foco, obsessão, missão é que toda criança chegue ao 3º ano de ensino fundamental aprendendo português e matemática de forma exemplar na pior escola pública do Brasil. Não sei se isso vai durar 5, 10 ou 20 anos, mas eu pretendo estar vivo até lá. E a outra laboratório é a educação empreendedora, onde a gente pretende que pessoas de qualquer lugar, comunidade, possam ter renda e trabalho qualificados, baseados na sua própria competência. E a Chiara é uma professora típica brasileira. Ela dá aula no povoado Campo Nossa Senhora, e ela dá aula para a famosa multisseriada, ou seja, ela tem os 3 alunos do 1º, 2º e 3º ano na mesma sala de aula, e, de bônus, ela tem 2 alunos com deficiência mental. E ela é sozinha. E a gente acha que essa mulher é a culpada pela falência da educação. A gente começou lá em 2010 a desenvolver o Sinapse. E aconteceu parecido com aquilo que eu falei do HB. A gente chega lá, desenvolve, pessoal super simpático, tal, e dá tudo errado. Por quê? Porque trazia um neurocientista, trazia todos os conceitos, concebia o material, elas aplicavam em sala de aula, mas não traziam o conhecimento do que dava certo e errado e a visão delas do negócio. Ela é tão importante quanto o neurocientista. Nunca nenhum neurocientista ou pedagogo deu aula na sala dela. Ele não sabe o que é isso. E aí, isso demorou muito tempo. Para ser mais preciso, demorou 5 anos para a gente chegar na primeira versão eficaz. Ao longo do processo, e aí eu vou trazer uma palavra que eu vou puxar um pouco mais no final, tem a questão sistêmica. A questão da educação não está restrita ao material pedagógico ou à sala de aula da Chiara. A questão pedagógica, a falha na educação pública brasileira, é um problema sistêmico. As pessoas acham muito bonita essa palavra, mas pouca gente gosta de fazer, e menos gente ainda entende, de fato, o que é que está fazendo. Porque esse sistema tem um monte de coisa. Tem família, tem alimentação, tem segurança alimentar, tem anemia, tem gestão na escola, tem um monte de coisa. Então, dentro da visão sistêmica, logo que a gente começou, a gente percebeu que precisava de um software de gestão. E aí a gente criou o TAG, que hoje, dentro do Guia das Tecnologias Educacionais, é o único software de gestão escolar que o MEC reconhece. O TAG é bem simples, ele roda online e offline, por causa das escolas rurais, né? Santa Luzia tem 22 escolas, 19 rurais, das quais só 16 ainda não têm internet e não vão ter por um bom tempo. E ele faz tudo que a escola precisa: matrícula, nota, frequência, plano de aula, merenda e o Bolsa Família, porque lá em Santa Luzia 70% das famílias têm Bolsa Família. Hoje a gente está fazendo também saúde, a anemia é toda gerenciada pelo TAG, e também um pouco da assistência social para um dia ter uma plataforma sistêmica integrada municipal. Mas, dito isso, depois de 4 anos, 5 anos de trabalho, a gente chega na primeira versão do Sinapse, que é um caderno pedagógico, que tem uma primeira introdução sobre neurociências, mas principalmente tem um material de português e matemática para os 3 primeiros anos, um pouco de questões socioemocionais, porque a criança, e também motora, porque muita criança dessas comunidades chega no primeiro ano sem coordenação motora sequer para segurar um lápis, porque às vezes não tem a educação infantil, e fora os problemas familiares, etc. E também, como o município não tem dinheiro para imprimir esse material para todas as escolas, todos os alunos, a gente fez o conteúdo para o tablet, porque tablet, smartphone vai virar commodity mais cedo ou mais tarde. E aí, graças a esse trabalho, que demorou 5 anos para chegar nesse ponto, o governo do Estado, o IPTI em Sergipe é um OS ligado ao governo, apesar de sermos completamente independentes, a gente tem essa relação com o governo, a gente foi fazer escala. Porque escala é um ponto que eu queria chamar muita atenção. Todo mundo quer inovação social, todo mundo pensa em eficácia e escala. O problema da cabeça das pessoas, em especial quem financia, é que todo mundo quer escala como um ponto de partida. Escala é uma consequência. Ela tem que ser levada em conta desde o primeiro momento que você começa a pesquisar. No primeiro dia que a gente começou o Sinapse, a gente ficou pensando em escala. Mas a escala não pode ser pensada de curto prazo. Ela é um processo que tem que ser visto a longo prazo, pensando como uma consequência, porque tem questões de sustentabilidade. É fácil fazer grandes projetos, megaprojetos. O governo anterior fez o tal do PENAIC. Meu Deus, fortunas gastas para um projeto que desapareceu completamente. Então, a gente criou um modelo de escala em que a Chiara, a Rita, a Aline, elas eram as aplicadoras. Então, a gente foi contratado pelo governo do Estado para ir para a região do Baixo São Francisco, que são 13 municípios que congregam o PIO e DH de Sergipe juntos. E aí, o modelo de escala era a professora que fez bem feito, no caso de Santa Luzia, ela passava um dia no mês, reaplicando com as professoras das escolas. Cada um assumia 20 e poucas professoras,
criaram uma rede de conhecimento e aperfeiçoando o Sinapse. Hoje nós temos a terceira versão do Sinapse, em que cada versão incorpora as melhores práticas, as melhores técnicas das professoras que fizeram anterior. Esse ano o projeto está maravilhoso. Ano passado, eu só fiz apagar incêndio, porque todo mundo... O Sinapse é baseado em contextualização e planejamento por objetivo pedagógico, coisa que essas professoras nunca fizeram na vida. Então, fazer com que elas façam isso com prazer e com tesão não é coisa fácil. E aí, esse ano está voando bastante o projeto e a gente já tem 9 reaplicadores da própria região do Baixo São Francisco. Veja, nesse caso, apesar de eu ter mostrado coisas bonitas, como um caderno pedagógico, software do TAP, bonito para mim, pelo menos, o mais importante do projeto é a alma, a esperança de que você pode dar uma aula no ano seguinte melhor do que isso. Na educação pública, tem muito material pedagógico muito legal. O que está faltando é essa amarração, essa esperança. Acho que a Ana pode depois falar um pouco sobre isso. Esse tesão de você achar que você pode, no ano subsequente, dar uma aula melhor do que o seu ano anterior, atual. Porque a sensação geral do que eu vi nesses 14 municípios é uma geração de falência, de abandono, de que eu só quero me aposentar porque a minha vida não tem mais sentido. Eu sonhei ser professora e hoje a minha vida é uma merda. Enfim. E só foi possível por causa do setor privado. Durante 5 anos, 6 anos, 7 anos no caso, a gente teve apoio da OI e da Fundação Itaú Social. Veja, por isso que eu quero chamar muita atenção aqui, nesses 2 cases que eu vou apresentar, para a importância de vocês, que representam, de alguma maneira, pessoas interessadas no setor e apoiadores, porque a inovação no Brasil tem que ser feita pelo setor privado. Nenhum governo iria botar dinheiro num negócio desse. Hoje o governo entrou para dar escala. Tem até pagado mal, queria fazer aqui uma reclamação pública, mas o governo, na verdade, ele jamais investiria 6 anos em erro, porque ele não tem esse tempo. Então, o setor privado é o único que pode, de fato, fazer inovação social ou tecnologia social pensando em grandes desafios públicos que esse país tem, porque ele sim é capaz de pensar a longo prazo, ou deveria, pelo menos, pensar mais nesse sentido, pensar de forma sistêmica, assumir riscos e entender essa necessidade de ter esse diálogo construtivo com a comunidade que você, de fato, quer ajudar. E depois, quando você chegar numa versão eficaz e escalável, aí sim você convence os governos a transformar em política pública. O outro caso, na área empreendedora, porque é importante salientar que, se você está numa região remota e muito pobre, se você melhorar a educação e saúde e não gerar oportunidade de renda qualificada, o jovem vai ter que migrar para o grande centro. Nós já temos problema suficiente com isso, tanto de cidades cheias quanto de cidades pobres, com os talentos tendo que migrar. Eu estava recentemente viajando em julho e vi uma reportagem da Folha de São Paulo sobre Sobral, que é, de longe, o nosso melhor exemplo de escola pública do Brasil, com alto índice de criminalidade e de desemprego. Então, você mostra que, infelizmente, tem que pensar de maneira sistêmica mesmo, se você quiser promover desenvolvimento humano. Mateus é um menino típico dos que a gente gostaria de ajudar. Ele é filho de uma pescadora, marisqueira, que cata aratu, que eu recomendo um dia vocês experimentarem, é o nosso caviar sergipano. O Mateus tem 3 irmãos, 5 da mesma mãe, presenciou durante muito tempo violência doméstica, aos 9 anos o pai deixa ele. E o Mateus foi descoberto porque ele gostava de desenhar. A gente tinha um projeto de artesanato, todos os designers eram do Rio e São Paulo, e a gente falou, a gente precisa encontrar designers em Santa Luzia. E aí abrimos uma chamada pública, que em Santa Luzia é um carro de som circulando pelos povoados, anunciando que vai ter uma seleção de meninos com talento que gostam de desenhar. Apareceram 97 candidatos, a gente selecionou os 20 melhores, porque a gente acha que tem que criar elites nesses lugares, elite e oportunidades adequadas para você promover. E aí, depois de 13 aulas, a gente deu para eles a melhor matéria-prima do mundo para ilustração. O foco aqui era ilustração e o foco era manguezal, porque o maior patrimônio imaterial de Santa Luzia são os manguezais. Depois de 13 aulas, eles chegam nesse nível de desenho. Era uma aula por mês, e a cada 15 dias eu ia na casa de todos eles para convencer a não desistir. Só consegui salvar metade. Porque filho de pescador, filho de lavrador, ficar desenhando não faz muito sentido nesse contexto árido que é. Mas o Mateus chega nesse grau de eficácia, depois de 13 aulas. E aí, ao longo da formação técnica,
E todo lugar do Brasil tem isso. Isso não é da água de Santa Luzia, isso é geral. Nós desperdiçamos uma economia criativa nesse país absurda, todos os anos, aqui e ali também. O Matheus foi descoberto e, também na formação dele, a gente também tenta passar uma visão ética da importância que ele tem como transformador social. E todos os meninos dos projetos que a gente desenvolve, eles são convidados a atuar como disseminadores, como os reaplicadores. Então, a gente passou a inserir o ensino de arte nas escolas públicas municipais gratuitamente. Ali você está vendo desenho de aluno do Matheus para você mostrar, para você perceber que o Matheus dá uma aula no mesmo nível que ele recebeu. Hoje, a gente já beneficiou mais de 1.700. Eu lembro que, quando o cara da Ambev patrocinou o projeto, eu acho que ele ficou 3 meses sem dormir, porque era um dinheiro danado para poucos beneficiários. Mas hoje ele deve estar sorrindo, porque a gente consegue dar escala. De novo, a questão da escala não é o primeiro momento. Eu podia pegar o mesmo dinheiro e dar aula para 500 pessoas. Depois não ia sobrar nada, porque era muita energia colocada em muita gente. Vamos selecionar um grupo e transformar esse grupo no transformador social da região. E, por outro lado, mas isso também não dá dinheiro, né? Isso pode ou não ser remunerado localmente, mas o grande problema é a parte de negócios. Como é que a gente faz com que isso vire negócios, esse ativo, essa formação, essa competência criativa? E aí, por diversas razões, a gente chamou a atenção do setor da moda. A Morena Rosa fez uma coleção em 2016, que foi lançada em março do ano passado, toda desenhada de Santa Luzia do Itaim. Por favor, vocês vão na loja da Osklin atualmente, e a coleção foi lançada agora. Toda a coleção da Osklin foi desenhada de Santa Luzia do Itaim. E a parceria com essas empresas não é só para comprar o desenho. Elas fazem um compromisso de ir lá e ajudar os meninos a subirem sempre um nível acima do ponto de vista de empreendedorismo, pensando em mercado global, pensando em trabalhar a identidade do lugar. Esse projeto ele tem um pé tanto na educação ambiental, porque os meninos dão aula de arte, sempre usando o manguezal como referência, quanto à questão identitária, que é a única forma que você fixa as pessoas. O Matheus, o Gênison, o Bira, eles sabem que eles precisam ficar em Santa Luzia para serem competitivos globalmente. Porque eles trazem para o resto do mundo, eles acabaram de fazer uma exposição na West Elm, em Nova York, porque eles trazem a história deles e a história do manguezal. E aí, esse é um outro projeto com o banco, eles fizeram uma estampa e o banco criou o material do final de ano, e todas essas empresas ajudaram os meninos a empreender, e aí foi criada a empresa chamada Casa do Cacete. Por favor, não traduzam para a Luísa como fucking house, porque uma vez eu fui dar uma palestra num TED Talk, e aí o cara botou a legenda e colocou fucking house, pelo amor de Deus, não quero criar um problema constrangedor. Casa do Cacete, porque um dia eu estava numa reunião e perguntaram, onde é que fica isso? Fica na Casa do Cacete. Eu falei, puta, que nome perfeito, né? Então, quem quiser entrar, é casadocacete.com, é o novo site deles. Veja, de novo, isso só foi possível porque a gente teve apoio privado durante vários anos de 2 empresas. E, de novo, vocês podem perceber que tem a questão da construção participativa. Eu nem perguntei para eles se eles queriam ser ilustradores. Mas a gente entendeu que ali a arte e o elemento do manguezal, aquela estética, eram potenciais que estavam ali. E aí você vai trabalhando num processo evolutivo, muito cuidadoso, porque são pessoas que você, na verdade, está tentando trazer uma coisa completamente à parte da vida deles. E demorou muito tempo para construir uma mentalidade. Se vocês um dia, e eu espero que vocês vão lá visitar a gente em Santa Luzia, conversarem com o Matheus, com o Gênison, com o Bira, ou com alguns outros, vocês vão perceber a mudança de mentalidade. É claro que mostrar a coleção da Morena Rosa, da Oscar, é muito massa, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Mas o mais importante é a mudança de mentalidade que essas pessoas sofreram. E isso demora muito tempo. Um dia, a CDC, ou Casa do Cacete em inglês, ela será uma marca global e eu espero que ela seja um grande exemplo de transformação social, econômica e de preservação do manguezal pelo resto do mundo. Bom, eu queria concluir só chamando a atenção para alguns pontos que eu trago sempre nas falas às quais eu sou chamado, porque eu acho que precisa mudar a cabeça da gente. A gente tem uma série de problemas no Brasil, não acho que seja só o Brasil, acho que por onde eu ando eu também vejo problemas parecidos, mas, primeiro, erro, falha. Gente, falha é um negócio fundamental. Eu brinco sempre que quem faz tecnologia social ou inovação social e não falhou, fique muito preocupado, porque cometeu alguma grande besteira e não foi competente o suficiente para perceber. A falha é um processo fundamental, porque ela traz aqueles elementos que são exatamente o atrito da diferença entre nós e as pessoas que a gente quer ajudar. De novo, elas têm um conhecimento que vocês não têm.
Ninguém tem, mas elas precisam de um tempo que não é o seu. Se fosse o seu, elas não precisavam de você. Outra coisa é a perspectiva de longo prazo. No começo do ano, eu tive uma visita do ministro da Cultura, o Sérgio Sá, um cara muito legal, que eu sei que gosta muito da economia criativa. Ele foi para Sergipe por causa de uma festa, e aí o secretário estadual me pediu para apresentar todos os nossos projetos de economia criativa. A gente tem bastante projeto hoje lá em Santa Luzia. E aí, quando eu acabei de mostrar, ele falou assim, cara, vocês estão fazendo tudo que a gente queria fazer, mas não conseguimos ainda. Qual é a receita? Eu falei, ministro, é bem simples. 2 coisas, pensamento de longo prazo e foco. 2 coisas que você não tem. Não você como ministro, coitado, mas o ministério. Basta ver a quantidade de ministros que trocou. E esse é um problema brasileiro, não é do governo, é da sociedade. Todos nós, a começar pela minha mãe, que é uma coisa de curto prazo. Enquanto a gente permanecer isso, a gente nunca vai construir um projeto de nação. E todos os nossos esforços são bilhões de reais investidos e muita esperança jogada nesses projetos de curto prazo está se desperdiçando. Acho que a maior economia que o Brasil perde é a economia da esperança. Nós hoje somos um país sem esperança. A gente precisa ter esperança, precisa ter tesão em sonhar que o futuro vai ser melhor. A outra questão é a questão sistêmica. Olha, quando comecei a ler e montar o IPTI, eu trouxe sistêmico logo de cabeça, né? Pô, sistêmico, é isso que todo mundo quer, tal. Quando eu começava a falar e mostrar o que a gente fazia, o povo começava a olhar assim. Uma vez, numa diretoria de um banco, eu já falei isso antes, né, mas a pessoa chegou assim, nossa, vocês fazem uma coisa muito legal, mas o problema é que vocês não têm foco. Eu falei, não, você que tem a cabeça encurtada, porque se a criança tem anemia, não vai aprender direito. Se não aprende direito, não vai ter menos chance de ser protagonista econômico. E se não tem uma renda melhor, não vai poder comprar alimento adequado. Então, a palavra sistêmica virou minha inimiga, mas eu não largo ela. Porque não tem como você olhar, e governos estão muito acostumados a trabalhar com as suas gavetas que abre e fecha. Não é assim, gente. O ser humano é outra coisa. Outra questão fundamental é isso. Eu ouço o tempo todo, seu projeto é complexo. Não, complexo graças a Deus, porque todo problema é complexo. Eu sou engenheiro civil, como eu falei, eu fiz meu doutorado em métodos numéricos aplicados à engenharia, e a única coisa que sobrou dos meus, sei lá quantos anos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi que não se resolve problema complexo com análise linear. E essa é uma tendência que as pessoas têm. As pessoas querem usar uma estratégia simples para resolver um problema complexo no curto prazo. Então, é melhor não fazer nada. Guarde seu dinheiro, faça outra coisa. E complexo não é complicado. Complicado é não pensar de forma complexa. E essa é a grande maioria das pessoas. Não estou falando de pessoas que querem fazer, mas também aquelas pessoas que apoiam, que querem apoiar. Elas querem as coisas mais simples. Então, não faça. Não faça porque não vai resolver. E, para concluir, realmente, eu queria chamar uma frase que eu gosto muito, em homenagem a Luiz, trouxe o Bernard Shaw. O coitadinho escreveu o livro em 1901. Repare só que frase porreta que ele bota nesse livro, que eu acho esse título incrível. Socialismo para Milionários. Eu recomendo ler. Óbvio, é um livro bem ácido, divertido, mas ele traz uma coisa parecida com aquela do Gilberto Gil, né? Nunca dê para as pessoas o que elas desejam. Dê para elas o que elas deveriam desejar, mas não são capazes ainda. Eu acho que é isso que entra em inovação social. E é isso que entra a tecnologia social. Muito obrigado. Bom, até agora foi fácil, né? Vocês cumpriram o tempo, deram para a gente um panorama ótimo. Agora vamos ver como é que a gente destrincha tudo isso, né? Acho que eu vou começar fazendo perguntas, mas acho que vocês estão recebendo umas filipetinhas dessas. Vocês podem escrever perguntas também e passar. Tenho certeza que a gente tem muito o que explorar aí. Eu queria começar perguntando para vocês, assim, uma coisa tão complexa que demanda tanto tempo, tanta dedicação como uma ação dessa, Saulo, já nos absorve profundamente. Como é que eu ainda vou ter tempo para me articular com outros numa rede de inovação social que, aparentemente, pode me ajudar com uma narrativa, pode me dar algumas dicas, mas não necessariamente eu vou ver um resultado de curto prazo para aquilo que eu estou fazendo, porque eu tenho ali demandas muito prementes. Então, Luiz, qual é esse desafio de trazer as pessoas que estão no campo para virem participar de uma rede ampla para discutir inovação social? O que é
proposto e oferecido de benefício, e como fidelizar essas pessoas dentro de uma rede quando elas estão tendo que apagar milhares de incêndios lá no chão, né, no lugar onde elas estão atuando. So, if I understand, you were saying, how do we, people are doing important work. How do they find time to come and have a nice time at a conference? Not a conference, but at a thing, a retreat, whatever. No, I think that's a really important question. And actually, I think it's completely offensive if we were to organise things that are just not useful for people. It's against everything that we do. And actually, we see a huge amount of impact in the things that we do. So, for example, the work that we do with foundations. As a result of the retreats and things that people have come on, we've seen at least 7 foundations have developed the confidence, built the necessary relationships, and the skills and the knowledge to actually change their entire strategies. That's huge. So we must be doing something right. And I think part of it is, we've been doing this 10 years. We have a reputation that people only come because they know they're going to get a huge amount of value out of things. We communicate very, very clearly beforehand what we're going to do. We handpick every person that comes to every single one of our activities. We have a deep conversation beforehand. We don't decide any agenda that we work on. We ask people what's keeping them up at night, and we design things around their own challenges. Nothing that we do is because we think it's a nice thing to do. Everything that we do is responding to the needs that people are telling us. So, and we've built a reputation globally for doing that, not for organising conferences. That's what we do. So actually, and people don't find the time. It's a luxury. It's a complete privilege to be able to come and spend a few days thinking through something. And so, of course, it's we have to also be unapologetic about the kind of work that we're doing. We work at a very systemic level, where we are connecting always the practice and the theory, the people on the ground doing the work, and the people provide with the power. But that's the kind of reputation of the work that we've been built to do. So I wholeheartedly agree that people need to, we need to use people's time effectively. Eu queria complementar um pouco, falando um pouco da minha experiência com comunidades, no caso, né? É muito difícil. Eu, pessoalmente, não trabalho tanto com comunicação, porque você comunicar uma coisa que eles nem sabem o que é, não vai fazer muita diferença. A gente trabalha muito com a ideia de selecionar aquele pequeno grupo que, de alguma maneira, você consegue estabelecer uma relação de confiança e fazer com que eles sejam fonte de inspiração para novas pessoas. Então, a gente trabalha muito com esse tripé: educação, inspiração, que pode gerar esperança. Então, quando eu peguei o caso da Chiara, demorou bastante tempo para você construir isso, porque, como você falou, Ana, essas pessoas estão ali preocupadas em sobreviver, em fazer o seu dia a dia, em enfrentar os seus problemas financeiros e pessoais. Elas não necessariamente estão abertas para isso. Por exemplo, se você for em Santa Luzia hoje e fizer uma enquete, eu acho que ainda mais de 50% da população de Santa Luzia quer que eu suma de Santa Luzia. Porque já foi mais, gente, já foi 75%. Eu acho que hoje está em 55%. Porque as pessoas querem uma coisa imediatista. Nós estamos falando com uma sociedade que é assistencialista, que pensa de curtíssimo prazo e que quer um benefício imediato pessoal, seja uma escova de dente, um sabonete, seja lá o que for. Então, no nosso caso, você engajar as pessoas trabalha muito com essa ideia de que a gente precisa selecionar pessoas que, de fato, possam ser aquelas pequenas células, e essas células vão se reproduzindo. O problema disso é que é de longo prazo. Mas a vantagem é que a gente é jovem, é bonito, vai sobreviver e vai fazer bastante coisa. E é teimoso que só. Resiliência é a palavra. Mas eu acho que do que vocês trazem tem algo que é essencial, que é o exercício da empatia mesmo, né? O que vai agregar valor a quem vem participar de uma rede?
o que de fato é o problema que dói na vida ali daquela comunidade, para que eu possa ajudá-la a encontrar uma solução que realmente seja efetiva, que realmente responda a essas ansiedades todas, né? Acho que nessas duas colocações que fica, acho que talvez o grande hashtag fica a dica para quem vai pensar em inovação social. Não se pensa em inovação social sem esse envolvimento de quem está profundamente envolvido. Não dá para ser que nem o seu companheiro pesquisador, né, que acha que a população é que tem um problema, né? Tem uma outra coisa que eu queria entender com vocês, principalmente em relação a esse engajamento de quem está lá na ponta. Se eles não têm autoconfiança, se eles estão preocupados com o imediato, o que é realmente que vai fazê-los se movimentar e ficar com menos raiva de você, né? O que vai, de fato, fazer com que eles saiam das suas rotinas ali e se arvorem a pensar de uma forma, ou pelo menos se abrir a possibilidade de pensar de uma forma diferente? Quando você falou, Luiz, de comunicação, como é que essa comunicação tem que ser? Que tipo de mensagem, de narrativa a gente tem que trazer para esse engajamento? Que tipo de oportunidades a gente tem que criar para fomentar e fidelizar esse engajamento? E que tipo de retorno, em quanto tempo a gente tem que dar para que esse engajamento não esmoreça e se desmonte antes da gente chegar no resultado? Bom, eu vou começar, então, pela questão que você colocou. É difícil, não tem uma receita para cada projeto você adota uma estratégia diferente de como você fazer com que essas pessoas saiam dessa condição e pluguem nessa ideia. Todo mundo, eu acho, que pelo menos por onde eu circulo, tem esperança de ter uma vida melhor, seja para ela, para a sua família, para quem for. Então, é uma questão de você trabalhar de uma maneira delicada, construindo com ela algo que possa fazer sentido ou para a profissão dela ou para a vida dela. Uma coisa que você falou recentemente que eu queria só reforçar é o seguinte: também essa questão do que é desenvolvimento não é o nosso ponto de vista. As pessoas têm que entender que o desenvolvimento do que elas esperam, do que elas podem almejar, tem que saber ser respeitado dentro da dinâmica dela. No aspecto da comunicação, eu falei que a gente não botou energia nisso no começo. Por quê? Porque se eu falasse o que eu iria fazer, o que eu mostrei hoje, ninguém ia acreditar, ninguém ia ajudar, e todo mundo ia pular fora achando que a gente era doido. Aliás, sempre chamava a gente de doido, né? Hoje chama a gente de visionário. Eu digo que é doido com reputação, porque não tem diferença nenhuma. Mas hoje a gente começa a fazer comunicação porque a gente tem resultados. As pessoas precisam de alguma tangibilidade para começar a acreditar. Então, você trabalha muito numa atmosfera abstrata, mas estabelecendo relações de confiança que a pessoa comece a olhar para si e não, esse cara, ele está do meu lado, eu não sei bem o que diabo é isso, mas eu quero fazer. Você encontra essas pessoas. E aí, depois, elas vão inspirar outras pessoas. Como eu falei no caso da Chiara, hoje a gente tem 364 professoras. Eu posso dar tranquilamente que 70% delas hoje trabalham com tesão e elas acreditam que estão construindo, de fato, uma solução inovadora. E a gente precisa durar isso mais tempo, porque até consolidar essa esperança e transformar realmente numa realidade, isso leva algum tempo. I just want to be clear about two things. When I'm talking, I'm certainly not talking about working with people on the ground doing the work in the communities here. We're talking about people who are working at systemic level. And the second one is that in the past, at least, if not now, you know, our work has been with low-hanging fruit. It has been with people who love the words called social innovation, and so that's what we've been using. But now the work of SIX is much more, as I said, you know, working with these key institutions, with corporates, with foundations, with universities, with other NGOs, and actually the way we communicate them is exactly as Salo said. Number one, trust, and number two, never use the word social innovation.
We use this here because we're at a conference called Social Seminar on Social Innovation. But actually, if I go to a foundation, I don't come and say, we want to talk about social innovation. One of the big things we recommend, how do you use data more effectively to solve the challenges that you're using? How do you use the tools of strategic foresight to do that? How do you change the relationship with your grantees? How can you become more effective service to your students in a university? How can you use a university as a resource for the communities around you? How do you use the problems in the communities around you to solve the, to help you do your jobs better in the university? It has to be focused for us around people doing their work. Never use the word social innovation, at the beginning at least. Bom, muitas perguntas aqui. Tem um bloco aqui, Saulo, que eu acho que você pode, acho que numa fala, arrematar. Tem o Ebrahim, do Instituto Jatobá, que fala como uma organização social pode conciliar foco e pensamento sistêmico. E, ao mesmo tempo, tem outro aqui de Brenda, né? Você traz a importância de olharmos além do desejo, necessidades aparentes e oferecer soluções além do esperado. Mas como fazer isso sem praticar o olhar do colonizador que vê as formulações do mundo através da sua própria perspectiva? Então, foco sistêmico e ao mesmo tempo, sem colonizar. Não é trivial. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de time e de pessoas que você engaja, porque a tendência é usar mesmo esse ponto de vista seu, porque você deu certo, porque você sabe. Porque, realmente, quando você vai conversar com as pessoas, o que você vê que elas precisam fazer é muito óbvio, é muito simples, mas dentro da sua perspectiva. Eu vou pegar a questão sistêmica, assim, não vejo nenhum problema entre você ter a questão sistêmica e, ao mesmo tempo, ter, o que é que ele falou mesmo? Foco. Por exemplo, em educação, se você quer, no nosso caso, nós temos um foco que é transformar a escola pública, a alfabetização, na melhor escola pública do Brasil, qualquer escola. Então, a gente tem um foco. Então, a gente criou o Sinapse, que é metodologia, mas tem um software de gestão. Precisa não ter anemia na escola, precisa que a gestão da escola seja melhor, precisa que a família tenha uma melhor compreensão do que significa educação, porque ela tem um papel a cumprir em casa. Precisa trabalhar a educação infantil, precisa trabalhar a primeira infância, precisa trabalhar a gestante, que não deveria ficar grávida aos 14 anos. Santa Luzia tem 68% de mães que declaram gravidez indesejada. Tudo isso traz estresse para a gestação. Isso é uma maneira de olhar para o problema de maneira sistêmica, sem perder o seu foco, que é que a criança chegue aos 9 anos perfeitamente alfabetizada. Então, eu não vejo nenhum problema, mas eu sei que não é trivial, e muito menos quando você vai buscar dinheiro, pedir apoio, porque as pessoas querem, regra geral, aquele resultado pontual. E também um outro problema é que as pessoas também olham muito para o beneficiário final. Por exemplo, mesmo hoje, trabalhando com o governo do Estado, com quem a gente tem uma boa relação, o tempo todo eu sou cobrado, mas cadê o resultado? Eu falei, gente, se a educação fosse de resultado de curto prazo, alguém já teria resolvido há muito tempo. Então, assim, esse ano as professoras estão aplicando corretamente o Sinapse na escola. O ano passado foi para quebrar paradigmas. A gente vai colher bons resultados a cada ano que a gente continue trabalhando num foco. Então, é nesse sentido. Com relação à questão de não trazer o olhar colonizador, é difícil. É difícil porque, primeiro, a gente fez uma mudança estratégica que nos torna, de certa forma, únicos, né? A gente se mudou para Santa Luzia. Minha casa fica no Povoado Pé da Furada, vocês estão convidados. É uma casa muito bacana, na beira de um rio. Mas eu moro lá, a nossa equipe está lá, a gente convive com as pessoas o tempo todo. Então, eu estou no meio da comunidade, eu já não tenho um olhar externo. Mas, mesmo fazendo esse movimento, eu poderia também ter um olhar de que o meu ponto de vista está o correto. E aí tem um valor no IPTI que eu gosto muito, que é a dinâmica do visível e do invisível, e a poética da diferença. Esses valores têm muito a ver com o nosso DNA, e eles, de fato, fazem com que qualquer pessoa que trabalhe no IPTI tenha que ter essa capacidade de dar a volta para enxergar um pouco o que a pessoa está querendo e tentar trazê-la no caminho que é o caminho dela, não o nosso. Mas não é fácil. Tenho 5 perguntas sobre o mesmo tema, que é sempre o que mais nos afeta aí no nosso idealismo. Como financiar tudo isso, né? Então, tem perguntas aqui
de como engajar a iniciativa privada. E Luiz pode falar um pouco como é que ela tem convencido, principalmente esse pessoal da filantropia, de pensar em inovação, ainda que com outra terminologia. Como convencer a assinar um cheque para um investimento de longo prazo. Como, especificamente, Saulo, você convenceu Oi, Ambev, a fazer esse investimento também por tanto tempo. E o que você faria diferente também, Saulo, se você tivesse a certeza de um financiador de 5 anos, que já entrasse com você para 5 anos? Acho que é isso aqui que... Não sei se é exatamente isso. O que você teria feito melhor se tivesse a certeza de um financiador de longo prazo de mais de 5 anos? A gente pode começar com o Luiz falando um pouco de como convencer os filântropos, e aí... We try not to do any convincing, because I'm not a philanthropic foundation, so what the hell do I know about their work? So my job is not to convince anybody. My job is to create, or maybe it's to do some silent convincing. But my job is more to create the space where foundations realize things themselves and learn from each other. So you just give you an example of the work that we've been doing over the past few years. Again, this is not because we decided it would be nice to work with some foundations, but we believe diversity drives innovation, goes to the focus question as well. And so we had invited some global philanthropic foundations to come to another event that we were hosting in Canada on cities and social innovation. But we invite, everything that we do, as I said, is cross-sector, so we'd invited these foundations. And a few of them were new to us, but they come through connections of friends. So this is our point about a network or an exchange, that everything that we do is driven through other people that we've started doing things for. We started small and we've grown over the last 10 years. So a few foundations there. And they were like, wow, we don't usually ever have this conversation. We go to lots and lots of philanthropy forums. We go to lots and lots of events with other foundations, but we never talk about the things that you talk about at your events. It seems a little bit different. How could we access this more? How could we have more of a conversation on social innovation? They'd also never been in the room with, and we had lots and lots of people there who were working on the ground, lots and lots of practitioners. It may have even been one that Saulo has been at. And they also realized they were never in the room with practitioners. They were just not connected into these kind of networks. And so they said to us, could you help us? Like, what would it look like if we had some foundations who were more connected into the SIX network? And we were like, sure. So we organised a meeting between 5 of them globally. We said, well, we're only going to do this if it's useful to you. What do you want to know? Like, why do you want to work with us? What is it about the work that we're doing? What's keeping you awake at night? What's driving you mad? What do you think you can't do well enough at the moment that you think you could access through us? And they told us some of the things, these questions around how do they manage risk, how do they work differently with their grantees. And I think this goes back to the question of empathy, that we just assume they're all having a really nice time there. Actually, it's really hard, I think, sometimes, having that much money and knowing that you're not quite doing enough with it. So we asked them these questions. They told us these things. They don't know how to do systemic change. They don't know how to even have a conversation with the kind of people that Saulo works with, or even with Saulo. How do you even find who Saulo is? So we said, okay, do you know any foundation friends who you think like this as well? And they said, yes, we know a few. So they invited some of their friends, and then we hosted a similar meeting and asked them, and they invited some of their friends, and then we hosted another meeting and asked them, and then we said, well, what do you want to do about these things? And then we started developing activities from them. So it was a really snowball effect. So how do we convince them? They convince each other, actually. It's the kind of power of the crowd. It's and it's also about exposure. It's about empathy. So we expose them to things. We build their trust. We build empathy. We expose them to things they wouldn't usually see. Then they start to believe in us, have trust in us.
they invite their friends in to come in, they see them. The effect grows like that. So that's how we convince people, through our network effect, through our exchange. Bom, eu normalmente sou uma desgraça com essas perguntas que vêm assim em ruma, mas eu vou tentar me lembrar de todas elas. Primeiro, como é que eu convenço essas organizações, tipo Oi, Ambev, a financiarem? Bom, primeiro que eu sou muito chato, né? Eu enjoo mesmo, bato na porta. Mas segundo, quando a gente desenha um projeto, a gente desenha mostrando uma série de etapas, inclusive pensando em sustentabilidade e como é que isso vai se transformar. E uma outra coisa, que da mesma forma que a gente tenta fazer com a comunidade com a qual a gente trabalha, a gente tenta fazer com o nosso parceiro. A gente estabelece uma relação de confiança e de transparência muito forte. Eu visito essas empresas a cada 3, 4 meses para levar para elas o que deu certo, o que deu errado, quais são os desafios que a gente tem pela frente, quais são as oportunidades que a gente tem. Isso tem dado certo. E eu confesso que, ultimamente, tem ficado muito mais fácil, porque a gente tem bons resultados, né? Você vê, o Synapse virou política pública, o TAG é o software reconhecido pelo MEC, o Arte Naturalista virou caso do cacete, e tudo isso facilita no diálogo. Mas, no começo, foi mais difícil, quando você trabalhava muito no abstrato, né? Mas eu acho que eu me especializei em vender sonhos. Meu pai era vendedor de fechadura, eu vendi sonhos, acho que eu peguei um pouco da habilidade dele para vender outras coisas. Esse é um ponto. O outro ponto que é... Veja, eu tenho... Isso é interessante. Eu era professor universitário e eu pedia muito dinheiro para a universidade, eles não davam nada. Infelizmente, tinha a FAPESP aqui, e a gente fez um trabalho muito interessante, na época, bem inovador na área da educação à distância, e a gente ganhou um bocado de prêmio. Quando a gente ganhou esse prêmio todo, eu fui lá e pedi demissão. Mas antes de eu falar que ia me demitir, a reitora falou assim, nossa, parabéns. Pô, eu falei assim, eu devo tudo a vocês. Aí eu falei assim, mas como a gente não deu nada? Eu falei assim, por isso mesmo, porque a escassez ela gera criatividade. Eu acho que esse ano deve ser o primeiro ano em 15 anos, a exceção de 2013, que a gente ganhou um prêmio, que a gente não vai fechar negativo. A gente não tem que ligar para os amigos pedindo dinheiro emprestado para fechar as contas. É um esforço insano, né? Felizmente inventaram o Rivotril, que eu comprei agora, dá 7,80 a caixa, resolve fácil. Mas não é fácil. Mas eu acho que todos os processos que a gente passou trazem uma maturidade que hoje, se eu tivesse 5 anos de investimento há 10 anos atrás, eu teria feito muita besteira. Eu acho que hoje eu olharia, provavelmente, eu faria a mesma coisa. Apenas eu talvez escolhesse um projeto que tenha uma necessidade de mais longo prazo para mostrar resultados que possam atrair novos investimentos, como primeira infância, por exemplo. Mas eu não mudaria nada do que eu faço hoje, felizmente. Falando em universidades, né? As universidades estão interessadas em inovação que surja fora de seus muros, de mentes que não ocupam suas cadeiras e não leem seus artigos? Qual a visão da academia sobre a genialidade das pessoas comuns? Como é que é também, Luiz, para vocês, o diálogo com as universidades? Essa pergunta é boa, porque eu pedi demissão da universidade justamente por isso. Veja, a universidade não é culpada, eu brinquei aquele negócio com o doutorado, mas assim, o sistema de financiamento do sistema de ciência e tecnologia no Brasil, e acho que no resto do mundo, é perverso para a inovação social. Porque todo mundo é pressionado para publicar paper, artigo. No IPTI, todo mundo é proibido de publicar paper, a não ser que ele faça de madrugada e viaje sem a minha autorização. Porque o objetivo nosso é gerar tecnologia social. O nosso paper, a nossa divulgação é quantos municípios não terão anemia ferropriva. Esse é o nosso objetivo. Mas no sistema acadêmico você tem que você publicar tantos papers, orientar tantos mestrandos, tantos doutorandos, então a pessoa não tem tempo. Ela faz aquela ponta do iceberg, no caso do HB, depois já parte para outra pesquisa, porque ela tem uma demanda que o sistema obriga. Eu trabalho com muitos pesquisadores de universidade e é muito interessante ver a alegria, o tesão mesmo que eles têm de trabalhar nos nossos projetos, porque, às vezes, na própria universidade tem dificuldade de fazer isso. Porque você não publica nada durante 3, 4 anos, você está só colhendo erro. Eu não conheço Nature ou Science que publicam só erros, né? Deveria existir revistas científicas de alto grau de impacto só publicando erros, porque eles são tão importantes quanto os acertos, mas não existe. Então, o sistema é perverso, nesse sentido. E as universidades, elas se encalacraram. Eu faço uma coisa até um pouco agressiva, às vezes,
de dizer que um grande exemplo de extensão universitária são as favelas, porque você tem favela em toda a universidade pública brasileira, ou na frente, ou do lado, ou atrás. Menos a UNB, por causa do plano piloto, não pode ter. E eu fico puto da vida, porque eu moro lá em Sergipe, vejo a Universidade Federal de Sergipe do lado de uma favela, e quantas vezes a universidade atravessou o muro para saber o que a comunidade precisava? Agora, fica discutindo conceitos e tudo mais, e a Europa não é diferente. Eu já participei de eventos na Europa e fica aquele monte de dinheiro da Comissão Europeia financiando estudos, análises e tudo mais, mas trabalhar ciência e sociedade é muito difícil, a gente não está preparado e a universidade não prepara as pessoas para isso. Por outro lado, é muito satisfatório. Eu digo sempre que eu sou matemático e engenheiro, a vida não tem absolutamente nenhum sentido para mim, eu não tenho religião, então, para mim, eu tive que descobrir um dia. E, para mim, o único sentido da vida é você transformar. É tentar deixar, quando você morrer, o mundo melhor do que você recebeu. Isso é inovar, é contribuir, é colocar tesão, é colocar alma. E tem muita gente na universidade a fim de fazer isso, mas o sistema é perverso. Thanks. Well, I mean, I couldn't agree more. But I think that, again, it comes back to, one, empathy, and two, finding the pioneers. Because, of course, and it's not just in Brazil, the incentive structures, the way the universities work, are completely bizarre everywhere. But we do also have to face that we're not going to get rid of universities that do research. They will always do research, so it's about reframing that. And the kind of dialogues we have with universities is, one, not to think of universities as a thing, because there are so many different structures inside a university. So whoever you're talking to, whether you're talking to the professors, the students, the administrative officers, the management, it's completely different across. So I think one of the things that we've learned is you can't talk to a university. You have to identify which department within you are. The kind of dialogues that we have is, I think, there is a few ways, and we've been doing a lot of work in the different ways that universities can organize themselves, perhaps to reinvent themselves for the future. So one is, of course, around, there's a systemic challenge around the incentive structures. And actually, in a few parts of the world, they are, I think, in the UK, definitely in Hong Kong, Southeast Asia a little bit, universities are starting to change their incentive structures rather than just around the number of papers published, around the impact that those papers are having. So a few places are doing that. And so the question is, how do we use those examples where they're doing it to influence others in different parts of the world so that the incentive structures are different? We have a lot of dialogues around the universities not being ivory towers and opening up to the communities around them. As Salo said, many of them are in difficult places, and so it's about opening their doors in the same way that the Mayor of Seoul does in Seoul City. It's about using the challenges that they have in their local communities, the topics for their research. It's about using the researchers to do evaluation of other projects and getting them out of the university space. And there are several examples around the world of campuses that have been put in different places. So in Cape Town as well, there's a new campus in Philippi Village from the business school that now sits in Philippi Village. It's not called the community campus, it's called the campus of the University of Cape Town that just happens to be in a different place. So that's a big thing. There's a big thing around universities collaborating together. There's a thing about universities design schools being placed in different kinds of departments. So there's a whole load of discussions that we're having, but I think number one, empathy. This is a structure that has existed for a number of years. It takes a long time to change. We can't just be frustrated that it's not changed today. Number two, trust. And number three, finding the levers that work and the pioneers in them and using them to influence the others. And that's the kind of work that we've been doing. É interessante ver que várias universidades hoje elas estão criando já alguns laboratórios de inovação e chamando gente de fora da academia para ocupar esses laboratórios juntos com os acadêmicos. Acho que isso pode ser uma das soluções. E até na área de educação tem uma pessoa, tem um Mozart Ramos, que ele advoga muito que para o currículo Lattes de um acadêmico na área de educação, um paper valha tanto quanto um projeto bem-sucedido desenvolvido numa escola de educação básica, né? Também são outras possibilidades. Mas, passando aqui para avaliação e impacto,
Fernando Rossetti traz a pergunta: como medir o impacto, o outcome, quando se trabalha com desenvolvimento de capacidades ou outputs em pessoas e, principalmente, organizações? Etia é uma boa resposta. Esse é um grande desafio que a gente tem. A gente, obviamente, consegue medir a parte quantitativa fácil, né? As crianças que melhoraram a alfabetização e tudo mais. Mas eu costumo dizer que um dos grandes desafios do IPTI hoje é criar um framework para a gente pensar em como avaliar impacto do ponto de vista de mudança de mentalidade, de mudança de postura, mudança de atitude, mudança de visão de mundo. A gente tem isso muito em depoimentos, em sensações com interação com as pessoas, mas ainda não tem isso estruturado. Eu tenho buscado parceiros e tentado achar um jeito de começar a fazer isso, mas é realmente um grande desafio. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem muita vontade de trabalhar no IPTI. A construção de um arcabouço que nos permita medir essa mudança de atitude, essa mudança de mentalidade, que para nós é o principal objetivo quando a gente pensa nos nossos projetos. E a outra coisa, mensurar a longo prazo como é que isso impacta toda a comunidade do ponto de vista social, econômico, humano, daquilo lá. É um desafio que a gente não tem resposta no momento. Só a parte quantitativa que a gente consegue medir. I think this question relates to, well, firstly, number one, the communications point, and two, there are a number of places around the world that are the Alliance for Useful Evidence in the UK. People are doing a load of stuff around randomized control trials. So there are a lot of people are testing out different ways of measuring and evidencing innovations that we can learn from, number one. So I don't think we look to the people that are doing the work on evidence enough. But I think the main point, going back to the beginning of this discussion, is around communication. That not enough investment is put into communicating the social innovation activities we're doing, and the impact, not just the impact of them, but telling those stories. And so I think if more people are able to communicate more effectively what these social innovations are and what they're doing, we will be able to communicate our impact better, because we have to think about what we're communicating our impact for. Is this to convince people to give us more money? Is this to make ourselves feel better? Like, what is it that we're trying to communicate that for? And I think there are so few examples of brilliant social innovations around the world that have been really brilliantly documented. And if we could tell those stories, we'd be able to tell the story of evidence and impact a little bit more as well. A gente encerrou o tempo. Tem uma última pergunta que eu acho que ela é muito interessante, mas eu vou deixar aqui para, quem sabe, nos grupos vocês aprofundarem, que existe uma diferença desse conceito de inovação social com a ideia de transformação social que caracterizava o discurso do campo num passado recente? Inovação social é sempre positiva sobre todas as perspectivas? Vai ficar essa pergunta aí, que eu acho que, como a gente está aqui numa comunidade de aprendizagem, a gente vai poder responder também coletivamente, eu acho, que nessas discussões que vão emergir daqui. Então, eu queria agradecer a Luiz e Saulo e desejar que vocês tenham um dia muito inspirado a partir dessas grandes provocações que foram feitas aqui nesse primeiro momento. Obrigada. Bom, eu vou passar algumas informações importantes antes da gente sair para o café. A gente vai ter aqui servido 20 minutinhos, mais ou menos, de café, e, na sequência, a gente já vai para salas paralelas, né? Estamos divididos em 4 grupos, né? 4 casos diferentes, que estão divididos por cor. Vocês têm um adesivinho redondinho com a cor de cada grupo. Então, no café, vão ter 4 pessoas segurando 4 plaquinhas com a cor e o nome dos casos que vocês vão participar. Dando uns 15, 20 minutos, a gente vai chamar aí vocês e vamos subir, porque as salas são aqui em cima, no primeiro andar. Então, a gente vai ter que entrar na empresa e subir. Então, a gente vai ter que ir em grupo. Tá? Então, a gente chama um caso. Vamos lá, caso CE Cortal. A gente sobe todo mundo junto
e vai grupo por grupo, tá? Então a gente vai ser uma logística aí um pouco diferente. Depois disso, depois dos casos, a gente já vai liberar direto para o almoço. Vocês vão ter acho que depende do horário que terminar o caso, mas a gente recomenda que vocês almocem aqui. Tem uma praça de alimentação colada aqui na TOTUS. Vocês saem e já viram à direita, uma praça enorme, tem vários restaurantes, sendo que um restaurante Pimenta Pitanga, na loja 12, está oferecendo 15% de descontos para participantes, a gente só tem que mostrar o crachá. Tá? Então, às 15 horas, a gente retorna aqui no auditório para retomar as atividades, que tem algumas surpresas aí na parte da tarde, né, Fábio? Bom café para vocês.